Olá pessoal, sou Fernando, professor aqui da Rede Estadual de Minas Gerais. Estamos estudando para o concurso do INSS, Cargo Técnico do Seguro Social. Seguindo o edital, dentro dos conhecimentos básicos, língua portuguesa, chegamos no último item, redação de correspondências oficiais, conforme o Manual de Redação da Presidência da República. Pois bem, então vamos lá. O Manual de Redação da Presidência da República, o MRPR, ele é definido da seguinte forma, né? O que é a redação oficial? Então, ela tem seus atributos, que deve ter clareza, precisão, objetividade, concisão, coesão e coerência, impessoalidade, formalidade e padronização. Então, é isso que a gente vai tentar entender agora nesse vídeo, ok? E o que é a redação oficial? De acordo com o próprio Manual de Redação da Presidência da República, redação oficial é a maneira pela qual o poder público redige comunicações oficiais e atos normativos. Essas comunicações oficiais são sempre redigidas pela administração pública, sendo que o destinatário dessas informações podem ser tanto o próprio poder público quanto os particulares que compõem a sociedade. E os atributos? Dentre os aspectos gerais da redação oficial, os principais são os seus atributos. As correspondências oficiais, devido à sua natureza pública e em decorrência dos princípios constitucionais, devem sempre possuir alguns atributos em sua redação, sendo elas clareza, precisão, objetividade, concisão, coesão, coerência, impessoalidade, formalidade e padronização. Então vamos lá, vamos item por item. Clareza. Este atributo é classificado como sendo uma qualidade básica que deve estar contida em todos os textos oficiais. Um texto é considerado claro quando o leitor consegue compreendê-lo imediatamente, não possuindo qualquer passagem obscura ou situação que dificulte a sua compreensão. Em outras palavras, não se admite que uma comunicação oficial não seja compreendida pelos cidadãos. Dessa maneira, é obrigatório que se evite usar linguagem que dificulte a compreensão pela população dos textos oficiais, como regionalismos, neologismos, jargões, siglas não explicadas, estruturas e vocabulários muito complexos, ok? Há algumas sugestões citadas pelo próprio manual para que um texto seja redigido de forma clara, como? Então temos lá, utilizar palavras e expressões simples em seu cotidiano comum, salvo quando o texto versar sobre um assunto técnico, hipótese em que se utilizará nomenclatura própria da área. Usar frases curtas, bem estruturadas, apresentar as orações na ordem direta e evitar intercalações excessivas, buscar a uniformidade do tempo verbal em todo o texto, não utilizar regionalismos e neologismos, pontuar adequadamente o texto, explicitar o significado da sigla na primeira referência a ela, utilizar palavras e expressões em outro idioma apenas quando indispensáveis. Pois bem, desculpe pessoal. Precisão. A precisão é um complemento do atributo da clareza. Suas características envolvem, entre outras, realizar a articulação da linguagem empregada de modo a transmitir da melhor maneira possível a ideia presente no texto, evitar o uso de palavras que possam conferir duplo sentido ao texto, não utilizar as mesmas palavras ao transmitir as ideias, evitando o uso de vocábulos diferentes quando utilizados apenas como recursos puramente estilísticos. A precisão do texto pode ser melhorada através da revisão atenta do documento redigido, evitando que erros de simples correção sejam publicados com o texto. A questão da objetividade. A objetividade permite que o leitor do texto oficial tenha um contato direto com o assunto principal do documento, permitindo a rápida obtenção de informações através da leitura. De modo a redigir um texto objetivo, é essencial que ele foque diretamente no assunto principal, sem rodeios e prolixidades. Para isso, torna-se importante que o escritor do texto saiba com antecedência quais são as informações principais a serem passadas pelo documento,
bem como as secundárias. Concisão. Este atributo é uma importante característica do texto oficial. A concisão garante que o documento transmita, com poucas palavras, grandes quantidades de informações, excluindo vocábulos e frases desnecessárias. Entretanto, isso não pode ser entendido como um aval para eliminar informações substanciais do texto, sendo necessário que toda e qualquer passagem relevante deve ser inserida ao documento. Desse modo, é imprescindível que as informações sejam transmitidas da forma mais simples possível, excluindo apenas palavras inúteis e redundâncias, de modo a reduzir ao máximo o tamanho do texto. Coesão e coerência. A coerência e a coesão são atributos muito importantes nos textos oficiais. Elas estão relacionadas à organização do texto e como que as ideias presentes no documento se interligam, ou seja, elas permitem que seja realizada a conexão dos elementos do texto de maneira harmoniosa, de modo que as frases e parágrafos estejam totalmente entrelaçados, dando continuidade uns aos outros. A coesão é responsável pela organização de um texto através de conectivos que ligam períodos, frases e parágrafos. A coerência garante que o texto possua sentido através de uma conexão lógica e de ideias. Dos elementos linguísticos que garantem a coerência e a coesão de um texto estão as referências, as quais podem ser realizadas pela retomada de um termo, as substituições, que são as colocações de um item lexial no lugar de outro, e principalmente as conjunções, de modo a estabelecer a ligação entre orações, períodos ou parágrafos. Pessoal, a impessoalidade. A impessoalidade, atributo da redação oficial, provém do princípio da administração pública previsto na Constituição Federal de 1988, o qual obriga que o poder público não privilegie interesses particulares através do uso da máquina pública, garantindo que todo e qualquer ato praticado por qualquer servidor seja considerado como um ato estatal e não pessoal. Dito isso, um texto oficial deve ser redigido sempre em nome do poder público, de modo a atender aos interesses coletivos. Para isso, é necessário que não haja impressões individuais, evitando qualquer tom de caráter íntimo através da utilização de pronomes de tratamento adequados, por exemplo, ok? Voltando a essa questão, né, do tratamento adequado. Então, a gente cai na formalidade e padronização. É necessário que os textos oficiais sejam totalmente formais, obedecendo a determinadas regras de forma. Desse modo, é importante que se obedeça às formalidades de tratamento. Além disso, os documentos oficiais precisam ser padronizados, evitando que cada órgão público utilize seu próprio tipo de escrita e diagramação de texto. Sendo assim, é extremamente importante que se utilize o padrão culto da língua, além do uso dos padrões de documentos presentes no próprio Manual de Redação da Presidência. Pois bem, pessoal, essa é a minha colaboração de hoje. Um abraço e até a próxima!